Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição do dia 5 de novembro, você vai conferir o julgamento das contas do Fundo Previdenciário do Estado. O Executivo de Bom Jesus do Araguaia também teve o balanço analisado. E ainda veja como os conselheiros julgaram a denúncia feita contra a Prefeitura de Araguaiana. É o TC Notícias desta sexta-feira que está no ar. Olá, tudo bem? Regulares, mas com recomendações e determinações legais. Assim foram julgadas as contas de 2009 do Fundo Previdenciário de Mato Grosso. O Fundo Previdenciário do Estado de Mato Grosso, o FUNPREV-MT, que em 2009 teve como ordenadores de despesas os gestores Geraldo De Vito e Adnan José Zagato, teve as contas julgadas regulares com recomendações e determinações legais. Um dos motivos favoráveis à aprovação do balanço foi o fato do fundo apresentar um resultado superavitário de pouco mais de R$500 milhão. O superávit fica evidenciado quando se comparam as receitas arrecadadas com as despesas realizadas. O saldo demonstra que a arrecadação superou os gastos em R$535 mil. Ainda, segundo os apontamentos feitos pela equipe de auditoria da 5ª Relatoria, sob responsabilidade do conselheiro Valdir Teis, os gestores obedeceram à legislação quanto ao valor empregado nas despesas administrativas do fundo, que não ultrapassaram o limite máximo de 2% do total da base de cálculo do exercício anterior. Apesar dos bons resultados, as contas do FUNPREV-MT apresentaram algumas irregularidades, como falhas no controle interno da instituição e também problemas operacionais, erros que não prejudicaram os cofres públicos, mas motivaram a aplicação de multa aos gestores. Aplicação de multa no valor correspondente a 20 UPFs para cada um, em face das irregularidades apontadas pela equipe de auditoria deste tribunal, conforme a fundamentação exposta na íntegra deste voto. As contas de 2009 da Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia também foram julgadas em sessão plenária. Confira a íntegra desse processo agora. A Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia esteve em 2009 sob a administração do prefeito Aloísio Irineu Jacobi. No período, o município arrecadou quase R$7.700.000 e gastou aproximadamente R$7.130.000. Resultando em um superávit de execução orçamentária de cerca de R$560 mil. Outro ponto favorável foi o registro ao final do exercício de 2009, de um saldo financeiro de quase R$678 mil, representando uma situação financeira favorável ao município para o exercício seguinte. O conselheiro relator Domingos Neto, no entanto, identificou impropriedades na análise do balanço, frutos de falhas no controle interno da administração que poderiam ser evitadas por meio da adoção de medidas administrativas de planejamento e controle de gestão. Mas como essas falhas não causaram prejuízos ao erário e nem comprometeram o julgamento do balanço, o Pleno do TCE julgou as contas regulares com determinações e aplicações de multas que somaram R$6.105 ao prefeito, pelo envio fora do prazo de informações obrigatórias ao TCE e pelo registro de atos praticados com infração às normas legais. Voto no sentido de julgar regulares com determinações legais as contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia, exercício 2009, gestão do senhor Neves Araújo, com aplicação de multa no valor correspondente a 185 UPFs, face à prática das irregularidades também relacionadas em meu voto. Uma representação interna contra a Prefeitura de Chapada dos Guimarães também foi julgada em sessão plenária. Improcedente. Assim, os conselheiros avaliaram representação interna aberta contra o Poder Executivo de Chapada dos Guimarães, período em que a prefeitura foi administrada pelo prefeito Flávio Daltro Filho. O processo foi formulado por denunciante anônimo na ouvidoria do TCE e relata o suposto desvio de finalidade na aplicação de aproximadamente R$234 mil de recursos do Fundeb. Ao avaliar a representação,
O relator desse processo, o conselheiro Alencar Soares, que teve seu voto lido pelo auditor substituto Luiz Carlos Pereira, concluiu pela improcedência da representação devido à comprovação da aplicação do valor de R$ 234.400 dentro da finalidade dos recursos do Fundeb. Diante disso, o processo foi arquivado. Voto pela improcedência dessa representação, em face da comprovação da aplicação de R$ 234.439,57 dentro da finalidade dos recursos do Fundeb 60%, em consonância aos dispositivos legais citados supra, determinando o arquivamento destes autos. O Pleno do Tribunal de Contas ainda analisou uma denúncia formulada contra o Executivo de Araguaiana. Confira. A denúncia online formulada anonimamente relatou supostas irregularidades ocorridas na Prefeitura de Araguaiana, município localizado a 570 quilômetros de Cuiabá. Segundo o denunciante, durante o exercício de 2008, o Executivo teria realizado gastos sem a devida observância à Lei 8666 de 1993, conhecida como a Lei de Licitações. Ao analisar o processo, o conselheiro relator José Carlos Novelli, que na sessão teve seu voto lido pelo auditor substituto Luiz Henrique Lima, votou pela improcedência e arquivamento da denúncia, em face da ausência de indícios de ilegalidade, já que todos os procedimentos licitatórios foram realizados pelo Executivo dentro das formalidades legais. Voto no sentido de julgar improcedente a denúncia em face da Prefeitura Municipal de Araguaiana, com o consequente arquivamento dos autos para os devidos fins de direito. Nós ficamos por aqui. O TCA Notícias, a informação como instrumento de cidadania, volta segunda-feira. Para você, um ótimo final de semana e até lá. O Tribunal de Contas entra na terceira etapa do planejamento estratégico elaborado para o período 2005-2011. É o momento de concluir projetos e intensificar ações para consolidar a revolução cultural ocorrida aqui nos últimos 10 anos. Para isso, é necessário garantir o controle externo da gestão dos recursos públicos, com orientação, fiscalização e avaliação de resultados. Essa é a nossa missão, nossa razão de existir. O nosso trabalho deve atender primordialmente à sociedade, tendo como valores agilidade, compromisso, ética, inovação, qualidade, transparência. Ao estabelecer esses valores, o Tribunal de Contas vai se tornar uma instituição cada vez mais útil, concentrada na sua finalidade: auditar, apreciar e decidir com técnica, celeridade e justiça. Esse compromisso com a efetividade fará do Tribunal de Contas de Mato Grosso referência no Brasil. Essa é a nossa visão.